acho que tem uma explicação científica por trás disso. Eu acho também que é algo cultural. Porque se a gente analisar a nossa história, pelo menos aqui no Brasil, né? Se a gente analisar a nossa história de relacionamentos, a gente não aprende sobre relacionamentos. A gente não aprende sobre o amor. E o que a gente aprende sobre relacionamentos e amor, a gente aprende de uma forma errada. Né? Geralmente eu falo que existem os mitos de relacionamento. Mitos sobre o amor. O amor vence tudo. E essa história do amor vence tudo é roubada. É roubada, porque aí a gente entra na questão, dos relacionamentos abusivos. Dos relacionamentos tóxicos, né? Por quê? Porque disseram para as mulheres que elas precisam aguentar tudo. Disseram para as mulheres que elas precisam estar no relacionamento. Eu falo assim que as nossas avós, as nossas mães, o que elas diziam pra gente? Ai, filha, fica com ele mesmo. Né? Porque ruim com ele, pior sem ele. Já ouvi isso mesmo também. Então, a gente parece que vai sendo educada ao longo dos tempos para gostar de cafajeste, né? O homem pode ser cafajeste. Aí a gente entra nessa questão polêmica também. O homem pode ser cafajeste. Porque tá de boa. Porque não tem a história do cara pegador? Que também tá de boa. Mas quando a mulher é a pegadora, geralmente ela né? A prostituta, a vagabunda e tudo isso. Então, os papéis são muito diferentes. Então, eu acho que quando você fala de biológico, eu acho que talvez seja uma questão cultural junto com emocional. Certo. Né? De como essa menina foi tratada, como ela entendeu o amor, como que os pais dela se relacionavam. E isso também influencia na forma como a gente se relaciona hoje. Eu vi um vídeo, Silvia, que o cara falava assim, ele explicava esse... Qual foi esse que você acabou de citar da mulher, se o cara poder pegar várias e a mulher, se ela pegar, ela é visto como promíscua. E mais uma vez ele voltava nessa questão da biologia, de falar do sentido assim, se você for ver o homem, ele pode engravidar quantas mulheres por ano? Quantas vezes quantos filhos o homem pode fazer num ano? E quantos filhos a mulher pode fazer num ano? E aí entra nesse lado, nesse conflito. Então, por isso que eu sou um cara que eu abri esse espaço para trazer pessoas para debater essas ideias. É muito louco. Eu gostaria de trazer um exemplo. Você, com um cara que tem o porquê disso por trás, esses argumentos para conversar, sabe? Para jogar assim, essas ideias e falar, mas por que você pensa isso? E você? Que eu queria ver o lado dos dois, eu também da minha opinião. Porque olhando por esse lado faz sentido. Sim. Tipo assim, só que aí criaram a monogamia. Da onde vem a monogamia? De poder ficar só um com um. Parece uma parada política. No sentido... parece algo tipo assim... famílias, homens casados, famílias, eles geram mais, eles trabalham mais, eles não sei o que, faz melhor pro Estado isso, de certa forma. Parece que foi tudo uma parada criada quando você para pra pensar. Sim. Então, tipo, tem vários pontos que são minhas dúvidas aí, mas eu tenho uma opinião que parece bem real isso aí. Minha opinião, eu sou bem pra esse lado, assim, um pouco. Então, a monogamia, na verdade, não foi sempre assim, né? Quero saber. Não foi sempre assim. A gente tem diversos momentos na história onde, e ainda hoje existem países onde o homem pode ter várias, mas é sempre o homem. Sim. Né? Dificilmente a gente vê as mulheres com vários maridos. O que eu me recordo de um filme muito antigo, Dona Flor e seus dois maridos, que foi muito polêmico. Eu acho que na primeira vez que passou, eu acho que eu não era nascida. Eu acho que foi do tempo da minha mãe. Mas minha mãe conta que gerava essa polêmica em torno desse filme, e aí depois foi regravado algumas vezes, e aí já não foi esse escândalo todo. Mas você percebe que no decorrer da história, eram sempre os homens que tinham várias mulheres, né? E não o contrário. Tempos antigos, Sim. Roma, sabe? Então eu percebo que a gente sempre foi colocada no lugar de inferior.
A mulher sempre foi colocada nesse lugar. Então hoje Mas a isso gente... é inferioridade? Você não poder pegar... Tipo assim, você que eu digo a mulher não poder ficar com vários caras significa que ela é inferior? Tipo assim, eu quero entender. Não, hoje a gente tem uma outra visão. Eu digo que naquele sentido, lá na história, a gente era colocada como inferior. Por exemplo, quando a gente não podia votar, quando a gente tinha os nossos direitos negados. Então isso era ser colocado, não que a gente fosse, né? Entendi. Mas era colocada dessa forma, era colocado dessa forma. Eu lembro de algum filme, um documentário que eu assisti, que eles diziam, foi as sufragistas, que dizia que a mulher não podia votar porque ela era burra. Sério? Sério. Olha o que eu já ouvi sobre isso. Eu já ouvi que os homens conquistaram o direito do voto, que era algo que tinha que ser conquistado, que os caras, era uma parada assim, né, bebezinha, que os caras eles tinham que ir pra guerra, os caras, por isso que eles tinham direito a votar. Os caras que iam pra guerra, que lutavam pelo país, e aí normalmente os homens que iam pra guerra lá, e aí por isso que eles ganhavam esse direito, eles conquistavam o direito de poder votar, que não era algo que não era nem todos os homens. Tá. Isso foi o que eu ouvi também, mas aí eu não sei qual lado da história é verdade, tá ligado? Eu acho que os dois provavelmente deve ser verdade. Não ouvi, mas acho que os dois.